Cordiais saudações a todos os irmãos em Cristo. Espero que esteja a me assistir enquanto está em condições de saúde muito boa. E para aqueles que estão numa situação um pouco mais de tristeza ou incomodados, peço desde já que Deus possa lhe favorecer com a sua graça para poder lhe aliviar desta situação, tirar-lhe dessa situação e trazer o livramento que se precisa, a cura que se precisa. Hoje nós trazemos um tema que pode ser de extrema importância na vida do crente. Sabemos que sem a palavra de Deus a gente não tem a direção necessária. O salmista chega a dizer que a lâmpada para os meus pés é a sua palavra. E ele mostra que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, porque ele chega inclusive a comparar a este tipo de crente, a este tipo de indivíduo, como uma árvore que está junto aos ribeiros, junto aos rios, em que as suas raízes elas conseguem chupar a água necessária, não interessa a estação do tempo, ela está sempre muito bem nutrida e pronta a dar bons frutos. E Cristo também mostra que a árvore, enquanto não der fruto, o machado já está posto sobre ela para poder ser cortada, arrancada e ser lançada no fogo. E também chega a enfatizar Cristo, a mostrar que ele sendo a videira, nós as varas, aquela vara que secar, aquela vara que não estiver conectada à videira, ela seca, inclusive é cortada também, lançada no fogo, porque já não serve para mais nada. Inclusive Cristo mostra também nós como cristãos que somos a luz deste mundo e o sal desta terra, se perdermos o sabor, porque se a gente não tem mais sabor como sal para salgar a vida dos outros, então não prestamos para mais absolutamente nada. Então não resta mais nada senão sermos lançados fora e sermos pisados pelos homens, como Cristo diz. Então precisamos de fato estarmos conectados à fonte que nos alimenta, que nos nutre por dentro e por fora. Um cristão nutrido, um cristão alimentado é um cristão saudável, um cristão que está preparado para as estações, não interessa se são momentos difíceis ou são momentos de bonança, não interessa se momentos são de alegria ou de tristeza. O cristão ele está preparado para suportar ou passar por qualquer situação que ele se encontra na vida, porque tem pessoas que se perdem na abundância e tem outros que se perdem na escassez. Então o cristão precisa ter uma balança um pouco mais equilibrada em todos os sentidos, como o apóstolo Paulo chegou a dizer, por exemplo, que ele sabe o que é passar necessidade e ele também estava experimentado na abundância, tanto como na escassez. Ele estava preparado para todo tipo de situações. Por isso que ele chega a mostrar que nem a morte, nem a nudez, nem o porvir, nem tudo aquilo que ele tentou mencionar ali, ele mostrava que nenhuma daquelas situações poderia lhe separar do amor de Cristo. Então é preciso estarmos num perfil muito saudável espiritualmente para que a gente possa então sobreviver a tudo quanto são os tempos de tanto refrigérios ou tempos de perseguições ou tempos de tempos muito duros. Então, porque Cristo, ele diz que se ele como mestre foi perseguido, foi injuriado, foi feito tudo aquilo que aconteceu, nós como seus seguidores também deveríamos estar preparados para passar por todas essas circunstâncias, que assim como ele venceu, também nós venceremos. Mas nós vencemos simplesmente se estivermos conectados a ele. Então não temos outro meio pelo qual a gente se alimenta se não for a palavra de Deus, se não for a meditação nela de dia e de noite. A cada instante, a cada momento que a gente tem espaço, a gente tem que meditar nela. Então, meu amigo e minha amiga, o tema que nós trazemos hoje é sobre a parábola do semeador, mas especificamente a semente que caiu entre os espinhos. Cristo aí mostra
4 situações em que a semente é lançada, é semeada. Uma cai à beira do caminho e as aves comeram-na e nem chegou a germinar praticamente. Então não houve fruto nesta semente. Outra caiu entre pedras, também com pouca terra ali, até germinou, mas só saiu e a semente, as suas raízes, já que não tinha raízes, ela se secou. E outra caiu entre os espinhos. Esta germinou, até cresceu, mas foi sufocado. Os espinhos cresceram junto com ela e deram cabo daquela planta que não chegou também a dar fruto. E a última, a semente que caiu em boa terra, é a semente que deu mais fruto, inclusive numa proporção muito interessante, que Cristo mostra aí 100 por 1, que é 100%, depois 60%, depois 30%, o rendimento desta última semente. Mas agora o que nos interessa é meditarmos um pouco mais sobre a semente que caiu entre os espinhos. Esse tipo de solos, esses 4 tipos de solos, à beira do caminho, 4 tipos de situações, são 4 tipos também de pessoas que estão dentro da igreja. Não estamos a falar de pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus, não. Esta coisa de lançar a semente, Cristo é o lançador, é este semeador que estamos aqui a meditar nisto. Então todos eles ouvem a palavra, mas o que acontece é diferente de um para outro. Então nós vamos mexer nesta semente que caiu entre os espinhos agora, para podermos entender o que ela tem de especial. Então aí está o tema nosso tema de hoje, que a semente que caiu entre os espinhos. Ela está relatada, esta parábola ela está relatada quase em todos os evangelhos, exceptuando João, se não estou no erro. Está lá no Mateus, está em Lucas, também está no livro de Marcos. Então, se você tiver a sua Bíblia aí consigo, eu já te aconselho e te recomendo a pegar a sua Bíblia e acompanhar juntamente comigo aqui os versículos que a gente vamos ler. Eu escolhi tratar este assunto a partir do livro de Marcos, no capítulo 4. Primeiro, aqui no verso 7, quando se fala das sementes, e quando chega a vez da semente que caiu entre os espinhos, diz assim a palavra de Deus: e outra caiu entre espinhos, e crescendo, os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. Esta semente que caiu entre os espinhos, ela não deu fruto. Os espinhos cresceram, a sufocaram. O que são esses espinhos, amigo? O que é esse espinho que sufocou a semente e não conseguiu dar fruto? Então, os discípulos, depois de Cristo falar aquilo na multidão, os discípulos, quando ficaram isolados com Cristo, eles perguntaram: o que é isto que você ensina? Se você ensina a eles por parábolas, o que quer dizer isto tudo? Nos explica. Cristo, inclusive, chega a perguntar: até vocês também não entendem isto? Se vocês não entendem esta parábola, como vão entender as outras? Então, Cristo depois se dá o espaço de explicar o que aquilo significava, e vamos acompanhar aqui sobre esta semente que caiu entre os espinhos. Cristo, já explicando, mostra aqui no verso 18, neste mesmo capítulo 4 de Marcos: e outros são os que recebem a semente entre espinhos. Outros quem? Outros são pessoas estas, que receberam a palavra num terreno, num solo espinhoso, num coração parecido com uma terra espinhosa, os quais ouvem a palavra, eles ouvem a palavra, essas pessoas, esses crentes ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, atenção, os cuidados deste mundo, os espinhos e os enganos das riquezas, que também são os espinhos, e as ambições de outras coisas, que são várias,
que tudo isso faz parte do pacote dos espinhos que, crescendo, sufocam esta semente, ela não chega a dar fruto. Entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera a palavra que foi lá semeada. Fica infrutífera. Agora você já pode começar a se questionar. Qual é esse espinho? Você se enquadra em qual tipo de situação? Eu poderia trazer aqui a semente que caiu à beira do caminho. Esse indivíduo é daqueles tipos que chegou na igreja, ouviu a palavra, recebeu a palavra, mas nem conseguiu produzir algum arrependimento dentro do coração dele, e o diabo já vem, tira a semeia de dúvida e sai da igreja, se escandaliza na hora mesmo. Chega, parece só estava a ir experimentar. Mas o indivíduo que está relatado na situação da semente que caiu entre pedras, este já é um pouco diferente do primeiro. Este entra na igreja, recebe a palavra, ele recebe inclusive com muita alegria essa palavra, aquela palavra começa a querer surtir efeito. Então o camarada, por não estar ainda enraizado nas questões espirituais, o sol aparece, as tribulações aparecem, as perseguições começam, o aperto aparece na vida do indivíduo, momentos difíceis surgem e o camarada se escandaliza, sai da igreja. Ele começa a não entender o porquê que Deus está a permitir que aquilo aconteça na vida dele. Então, a última semente, que é esta que deu muito fruto, é aquele crente que entrou, se converteu e entregou a sua vida para Jesus e permaneceu. E para além de permanecer, ele também faz com que os outros sejam convertidos através dele, que são esses os frutos. Então, esta semente que está no meio, a semente entre os espinhos, qual é o tipo de pessoa que aqui está relatado? Vamos entender por que esta foi um pouco especial, que mereceu atenção nesta abordagem. Se você se identifica nesta semente entre os espinhos ou está numa outra semente aqui, vamos entender um pouco mais sobre a semente que caiu entre os espinhos. Vamos continuar aqui. Os espinhos que começo a listar aqui podem ser, por exemplo, ambição por estudos e carreira profissional. O indivíduo, ele está com muita vontade de estudar, ele nunca para de pensar em aumentar mais níveis de conhecimento, mais certificados, mais títulos para progredir na sua carreira profissional. Isso não é nenhum crime, isso não é nenhum pecado. Inclusive o conhecimento e o trabalho são bênçãos divinas, porque é a partir dali que a gente glorifica mais ainda a Deus. O trabalho dignifica o homem. Sem o trabalho a gente não come, temos que produzir. Mas quando que isso se torna espinho, amigo? Eles se tornam espinhos a partir do momento que eles começam a ocupar o lugar de Deus na vida da pessoa. Quando ocupam o lugar de Deus na vida da pessoa, o indivíduo, por causa dos seus estudos, ele não vê mais tempo, não se dá mais espaço de tentar reconhecer a Deus ou buscar a Deus durante esse seu percurso. Por conta do seu trabalho, ele diz-se muito ocupado por causa do seu trabalho. O trabalho dele não lhe permite que pelo menos ele tenha uma comunhão com Deus saudável, uma comunhão espiritual saudável. Ele não tem tempo nem para fazer oração, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo nem para pisar na igreja. Era cristão, inclusive, o camarada era cristão. Quando estava desempregado, acontece esse tipo de situações. Ele estava desempregado e estava todos os dias na igreja, no culto, todo tipo de culto, ele estava lá, sempre presente, dedicado, mostrava-se, parece que estava tudo bem. Mas o camarada aí está, depois de conseguir um emprego, está inteiramente ocupado com seu emprego e não tem mais espaço para dar a Deus,
não tem mais espaço para ligar a sua vida a Deus, não tem mais espaço para fazer as obras de Deus, não tem mais espaço para dar o fruto que Deus precisa de nós. Ele já não encontra mais esse espaço, alegando que anda muito ocupado. Os estudos que ocupam bastante, de repente nem são essas duas coisas que já estão mencionadas aqui. Pode ser outra coisa. Imagine a irmã que estava na igreja em busca de marido, estava a lutar para conseguir marido, lar e tal, estava difícil, mas de repente acerta o lar aí, encontra um marido, olha, está tudo indo muito bem, já não consegue mais separar tempo para Cristo, não consegue mais lembrar-se de Deus. E até inclusive para de ir à igreja, você cruza com a irmã, você consulta o que está acontecendo. Não, é que eu ando muito ocupado e tal, vai trazendo justificações, mas esta semana mesmo vou fazer um esforço de vir, de repente não vem mais. Então são situações muito adversas que podem acontecer e acabam ofuscando a fé do indivíduo. O indivíduo está lá, estava com muita fé, fervendo e tal, tinha conseguido se converter e tal, mas depois de aumentar esta ambição, esse desejo por coisas terrenas, o camarada fica difícil de progredir firme na presença de Deus, dentro daquilo que é a vontade de Deus. Ele começa a priorizar a terra do que os céus, ele começa a priorizar o que são suas vontades do que aquilo que é a vontade de Deus. Ele começa a buscar, se preocupa mais com aquilo que lhe satisfaz do que aquilo que satisfaz a Deus primeiro. Ele já não coloca mais Deus no centro das suas atenções. Em tudo que ele faz, nos estudos, no trabalho, em casa, no lar, ele já não tem como Deus a prioridade. O camarada já está livre para fazer aquilo que ele acha que tem que fazer. Está numa correria de um lado para outro, sem ter espaço de perceber que em tudo aquilo ali, se ele morrer agora mesmo, o camarada vai para o inferno. Vai para o inferno. Outro espinho é essa busca desenfreada por dinheiro e estabilidade. Também dinheiro não é nenhuma maldição, amigos. Senão vai pensar mal. Buscar estabilidade não é nenhum mal, não é nenhum crime fazer isto. E eu tenho que ter condições de alimentar as pessoas em casa. Eu tenho que ter pelo menos dinheiro para conseguir suprir as necessidades que nós temos em casa, na minha família. Pelo menos me dar uma boa cama, um teto sobre minha cabeça. Uma boa comida na mesa, tudo isso a criança tem que estar muito bem colocado na escola e tal, conseguir suprir aqui são as necessidades diárias, tudo bem. Por que busca desenfreada? Porque tem pessoas que se perdem nisso, como diz Tiago aí, tem pessoas que se perdem nisto. As pessoas começam a ter uma ambição por dinheiro muito fora do comum. A pessoa se dá por completo atrás do dinheiro. Passa o dia todo, não consegue nem encontrar espaço para ele mesmo descansar ou às vezes se alimentar direito. Tudo por conta de estar atrás de dinheiro, buscar o dinheiro a todo custo. Tem pessoas que todo caminho serve, mano. Basta de trazer dinheiro, então para ele não há nenhum problema. Não interessa se o caminho é pervertido ou não. Não interessa se o caminho fere os outros ou não. Não interessa se aquilo ali vai desgraçar a família ou não. Mas ele só quer alcançar, atingir o dinheiro que ele está aqui. Colocou o dinheiro aqui. Ele quer conseguir o dinheiro a todo custo. Se for para ser corrupto, não há nenhum problema. Se for para matar, não há nenhum problema. Se for para enganar, não há nenhum problema. Se for para roubar, não há nenhum problema. Se for para mentir, para conseguir o dinheiro, não há nenhum problema. Amigo, você está muito longe da presença de Deus. Muitíssimo longe. A Bíblia ela mostra que, o apóstolo Paulo mostra nas cartas a Timóteo, que o amor ao dinheiro, ela se torna a raiz de todos os males.
O amor ao dinheiro, essa busca desenfreada, você colocar o dinheiro na frente de tudo. Até você às vezes nem tem tempo para a sua família ou irmão. Nem para a família você tem tempo, para as crianças você já não tem esse tempo, tudo alegando que está ocupado, está no projeto XYZ, você tem que atender aquilo, você tem que atender isso, está em casa toda hora, está a atender chamadas, toda hora está a fazer aquilo, toda hora está a atender assuntos, questões ligadas aos negócios. Você nem tem tempo para você repousar em casa, dormir em paz com tranquilidade ao lado da sua esposa, ao lado do seu marido, irmã. Filho, você está tão preocupado, mas muito preocupado que nem consegue visitar os seus pais. Tudo isso alegando que não há espaço para você fazer isso. Porque você está atrás de dinheiro, quer alcançar seus objetivos, e pior ainda num mundo como este, que já existe cheio de palestras, fóruns, de como ganhar dinheiro. Isso tudo, esses espinhos estão disfarçados em sucesso, amigo. Cristão, os espinhos estão como sucesso aqui no mundo, eles chamam isto. Você tem que discernir esse tipo de situações. Aquilo que este mundo te ensina não é aquilo que Cristo quer na sua vida, amigo. Não é isso. Você está tão preocupado, está enfiado numa correria do diabo, que você nem percebe que você está muito longe da vontade de Deus. Muito longe. Como você não percebe que está longe da vontade de Deus? Porque aquilo que você está fazendo aparentemente nem é pecado. Não está escrito na Bíblia como um pecado. Você, por isso, às vezes fica distraído. Aquilo não é pecado explícito, não está escrito na Bíblia. Trabalhar não é pecado. Trabalhar não é pecado. Buscar por estabilidade não é pecado. Aumentar níveis de escola e tal, investigar, não é pecado, não é nenhum crime isto. Não é nenhum crime, amigo. Cuidar do lar, do marido ou irmã, que fica toda hora muito ocupada, só o lar assim já lhe tira atenção diante de Deus. Não é nenhum crime cuidar do seu lar, dos seus filhos, do seu marido aí. Não é nenhum pecado isto. Por isso fica muito difícil você perceber que está distante da presença de Deus. É o caso da Marta e Maria ali, as irmãs de Lázaro. Cristo repreende uma a mostrar que você está muito ocupado com essas coisas, mano. Você não está a perceber o valor que eu tenho aqui. Só o fato de estar perto de vocês aqui. Você está muito preocupado com outra coisa. A sua irmã aqui que escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Porque tinha escolhido priorizar a Cristo, dar atenção a Cristo, estar perto de Cristo, ouvir os ensinamentos, receber o alimento espiritual que a gente precisa para se manter. Então, distração, muita distração, amigo. Você não se dá esse espaço. Uma ambição desenfreada, uma ambição desmedida. O ser humano, por natureza, é uma criatura muito ambiciosa, muitíssimo ambiciosa. Nunca está satisfeita por nada. Vamos ver daqui a pouco um versículo que mostra isso. Mas, amigo, tem que controlar a sua ambição. Tem ambição que chega a ser pecado, amigo. Ou vai te induzir ao pecado. Pode não ser pecado no momento, mas o fim último, você vai estar enfiado numa situação que vai estar muito longe de Deus. A sua vida totalmente esfria. Começa a esfriar, um esfriamento tão pleno que você não consegue mais nem lembrar a Deus, nem consegue lembrar, mano. Você nem, pelo menos um versículozito, passar aqui na cabeça, já não passa mais, está tão frio, muito frio, amigo. Camarada, nem espaço para ler um pouquinho, um minutinho só, uns 2 minutinhos para ler a Bíblia, ele já não consegue mais separar esse espaço. Não consegue mais. Basta querer pensar em Bíblia, outras preocupações logo sufocam aquele pensamento e distrai-se em outras coisas, enfia-se em outras coisas. Então, cuidado, amigo. Os espinhos,
não te deixam você frutificar na presença de Deus. Elas te sufocam. Não te permitem você produzir nenhum fruto. Você germinou, conseguiu estar na igreja, tudo, mas o seu coração está muito longe de Deus agora. Inclusive até pode ser aquele crente que continua até a ir na igreja nos domingos, mas o coração está muito longe de Deus. Como aquela gente que seguia Cristo porque tinham comido pão e peixe, Cristo multiplicou, fez muitas maravilhas ali, e o povo começou a seguir a ele. Onde ia Cristo, eles também estavam lá. Tudo bem, mas então o coração, Cristo, conhecendo eles, Cristo repreendeu-os, que este povo só me diz Senhor, Senhor pela boca. Pela boca, o seu coração está muito longe. Está muito longe. Você pode estar fisicamente dentro da igreja, mas aqui na cabeça está pensando nos seus negócios, aqui na cabeça está pensando na sua casa, aqui na cabeça está pensando nos seus estudos. Você está vendo, parece que a igreja está te ocupar demais, que você esse tempo já estaria a produzir dinheiro, já estaria a faturar muito. Irmão, irmã, igreja te atrapalha, você não vê a hora do pastor terminar aí o culto, irmão. Você quer sair para ir completar as atividades que você tinha, o projeto que você tinha. Você quer sair, não vê a hora de sair dali. Uma horinha de tempo, umas 2 horinhas de tempo dentro da igreja, isso para você é um martírio para você completar essas horas. Você sai dali muito chateado e aborrecido. Você às vezes nem começa a se perguntar, mas por que eu vim para aqui? Isso só me fez perder muito tempo. De repente você está dentro da igreja, chamadas de negócios estão a entrar. O camarada deixa de ouvir a palavra de Deus, sai fora a atender o telefone e desaparece de vez. Porque não pode deixar passar aquele contrato, não pode deixar passar aquele negócio, não pode deixar passar aquilo. E além de que a igreja não vai fugir e ainda está ali. A igreja ainda está aí, é de voltar um dia, é de voltar no próximo domingo, ou no próximo dia, é de vir mais. Isso não vai fugir, não vai acabar hoje, não. Mas esse dinheiro aqui, se eu perder agora, olha, vai ser muito difícil eu ter uma oportunidade igual como esta. O camarada está tão cheio aqui, cheio, muito cheio da terra, da luxúria deste mundo. Aquilo que o mundo tem de oferecer, ele acha que isso lhe completa, lhe sacia. Mas o problema disso tudo é que cada vez mais que você tem ambição das coisas, a sua ambição nunca fica saciável. Você chega a um nível em que você não tem como ficar sácio, você nunca se satisfaz. Os ricos sempre são assim. A ambição deles é tão desmedida, eles sempre querem mais. E já é, por exemplo, já é o bilionário, a pessoa mais rica do mundo, ele ainda assim vai estar muito preocupado só para conseguir manter esse status, para não ser superado com o outro. A ambição nunca para, nunca termina. Termino é morte mesmo. O camarada fica tão ocupado, mas tão ocupado que nem tem espaço para Deus até o fim da vida, e ele às vezes nem consegue desfrutar daquilo que andou a produzir. Não consegue desfrutar, não consegue viver bem, não consegue se alimentar como deveria ser, não consegue curtir com a família como deveria ser, não consegue nem se dar espaço para descansar, para repousar, e de repente o indivíduo percebe-se que já está na cama do hospital, dali já não tem volta, já está no fim da vida. De repente o camarada acidenta, tudo deixou para trás. Agora levou o quê? Jó disse, não saí do ventre da minha mãe e não vou retornar. Então é preciso a gente ter esse discernimento como Jó, que as coisas da terra, elas não podem chegar ao ponto de tomar o lugar de Deus na nossa vida, de nos distrair ao ponto de perdermos o foco da nossa salvação, a nossa comunhão com Deus. Eu falava no vídeo anterior aqui que Satanás, ao te dar tudo isto,
ele quer o que em troca? Ele não é maluco. Pode ser um emprego que você tanto queria e depois te deu e você já nem tem tempo mais para buscar a Deus. De que adiantou? Cristo pergunta, o que adianta o camarada ganhar tudo o que este mundo oferece e perder a sua alma? Perder a sua salvação. Ganhou o quê? Adiantou o quê? Adiantou o quê? E tudo isso que produziu vai deixar para quem? Cristo pergunta ao rico insensato aí, que diz que produziu muito, agora a minha alma descansa. Vai deixar para quem? Se você se distraiu muito com essas coisas e não priorizou a sua salvação, guardar um lugar, um espaço, garantir uma vaga no reino dos céus. Você não se preocupou em fazer tudo isso, só estava preocupado com suas coisas, com aquilo que o seu coração queria, com aquilo que são as suas ambições. Como então vai ser agora que vai morrer? Chegou o fim aqui, tempo esgotado. Você não tem mais nem um segundinho, nem um minutinho aqui na Terra. Seu prazo expirou. Vai para o outro lado. Lá vai chegar aonde? Se você não conseguiu acumular nenhuma riqueza daquele lado, como vai viver? Cristo nos ensina para a gente acumular tesouros nos céus, onde nem a ferrugem vai corroer, nem a traça. Nem minam lá, nem roubam. Algo seguro. E se a gente ficou distraído com tudo que é passageiro, tudo que fica, tudo que se corrói aqui, e a nossa vida? Amigo, você vai despertar vazou para o inferno, mano. Você já está do outro lado que não dá mais para voltar. Como o rico do exemplo de Lázaro. Lázaro e o rico. Ele estava muito preocupado com suas riquezas e não buscava Deus como deveria ser. E o camarada percebeu muito tarde que eu escolhi o lado errado das coisas. Escolhi o lado errado e não tem como mais voltar. Então, amigo, esse espinho que vai sufocando a sua vida, você tem que conseguir identificar isso, irmão. Cristão, você que está na igreja, você está no grupo de louvor, coral, você canta também. Mas, aqui, as suas ambições estão muito além daquilo que é espiritual. As suas ambições estão aqui na terra. Começa a se questionar qual é o espinho que está a atrapalhar a minha vida com Deus. Por que até agora você ainda não consegue dar frutos do Espírito? Por quê? Você até agora ainda não consegue frutificar. Você já está há muito tempo dentro da igreja, mas não mudou quase nada. Não se vê algo palpável que você realmente é cristão, é crente. Não há fruto que justifique isso. Não há fruto. Como vai dar fruto se está a ser sufocado com as coisas desta terra? Não há fruto. E aquilo que não dá fruto, Cristo disse o quê? Conhecereis a árvore pelos seus frutos. Agora, se não dá fruto, a figueira aí, Cristo amaldiçoou na hora que secou. Porque não achou fruto naquela figueira. Qual é a vantagem de você continuar aí e só com folhas e tal, sem fruto nenhum? Vai ser cortado daqui a pouco, mãe. Irmão, vão te cortar daqui a pouco. Não serve para nada. Não serve para nada. Vai ser cortado. Nem às vezes na igreja nem vai conseguir ir mais. Não vai pisar mais. Quando você for cortado, nem na igreja você consegue pisar mais. Então, amigo, vamos continuar aqui nos espinhos. Busque desenfreada por dinheiro e estabilidade. O dinheiro é necessário, mas o amor a ele é um espinho que sufoca a fé. Paulo mostrou e a Bíblia mostra várias situações. O jovem rico também, Cristo quando ele disse vai vende tudo para dar aos pobres, depois para lhe seguir, ele ficou tão chateado ao ponto de odiar a Cristo. Mano.
as preocupações da vida. O camarada anda muito ansioso com tudo, mano. Até inclusive com coisas do futuro, coisas de amanhã. O que vou comer amanhã? O que vou fazer isto? Como vai ser o dia da manhã? Cristo diz, não andeis inquietos com esse tipo de situações. O que vai comer, o que vai vestir, o que vai fazer. Isso só vai te distrair cada vez mais. É um dos espinhos que vai sufocando a sua santidade, a sua fé, sua comunhão com Deus, ao invés de se preocupar em acreditar em Deus, porque o indivíduo que fica ansioso, a ansiedade mostra o quê? Que você não confia em Deus, porque se você confiasse em Deus, você não ficaria ansioso, não. Você saberia que Deus está no cuidado de tudo, está no controle de tudo. Deus não vai me deixar passar por esta sozinho. Então por que está preocupado? A ansiedade não tem muita diferença com ciúmes num relacionamento. Ciúme mostra desconfiança, mostra falta de fé no outro. Então é uma situação muito complicada um cristão quando começa a passar por situações de ansiedade. Você como que está a ser ansioso? Você não confia em Deus? Você não acha que Ele vai te ajudar naquela situação? Você não acha que amanhã Ele ainda vai te dar condições de ter comida na mesa? Você não confia no seu Criador, no seu Salvador? Não confia? As correrias já são essas que hoje já estamos a falar aqui. Compromissos, dívidas, atenção, dívida também é um dos espinhos, amigo. Muita dívida desgraça a vida das pessoas. Pior se você for cristão. Muito pior se você for cristão. Dívida desgraça as pessoas. Desgraça as pessoas, te desorganiza, te deixa psicologicamente muito instável. Você não vive tranquilo, você não vive em paz. Tudo que você quer fazer, aquilo sempre vai te incomodar. Cada dia que amanhece ali, a dívida vai te incomodar. Pequena chamada aí vai fazer pensar, parece que é o dono que já está a vir cobrar. Se alguém bater a porta aí, vai pensar que olha, é hoje que estão a vir penhorar tudo. Então é complicado, muito complicado. Evita dívidas, amigo, irmão cristão. Dívida é uma coisa muito desgraçada que não colabora para o bem de um relacionamento saudável com Deus e uma paz interior. Não? É algo que influencia bastante. Evitar dívidas, evitar no máximo dívidas. Faz de tudo para viver com aquilo que você consegue ganhar. Dívida é algo muito perigoso. Então, gastamos muito tempo com o necessário e esquecemos aquilo que é o essencial. Esquecemos o que é essencial, que é a nossa comunhão com Deus, é o nosso bem-estar com Deus, a nossa vida saudável espiritualmente. Cristo disse buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Aquilo que é essencial é buscar a Deus primeiro. Entregamos a nossa vida a Deus por completo, primeiro, para as demais coisas, trabalho, escola, estudos, família, tudo isto vem depois de buscarmos a Deus em primeiro lugar, priorizar a Deus. Se a gente não prioriza, então estamos enfiados em caminhos que não haverá bons resultados futuramente. Prazeres e distrações, coisas que em si não constituem pecado. Por exemplo, lazer, redes sociais, entretenimento, são situações em que não é mal você ir escutar uma música e tal, entrar nas redes sociais e tal, sair para divertir-se um pouquinho, não é mal. Mas, amigo, se você não vigiar, não ser sóbrio no espírito, esse tipo de coisas roubam a nossa atenção nas coisas de Deus e esvaziam aos poucos a nossa vida espiritual. Vão nos deixando muito frios por dentro, sem se aperceber. Tem gente muito viciada nessas coisas, Camarada já aquilo torna-se um vício. As redes sociais agora estão a viciar muito. O lazer parece que ele sem lazer já não vive. Não. Controle-se, amigo. A vida não é só isso.
A vida não é só isso. O camarada fica todo dia ocupado com coisas fúteis, que nem é trabalho, nem algo que põe comida na mesa. Mesmo assim, o camarada, entretenimento, distrações, lazer. Isso lhe tira tempo até nem de estar com a família. Tem gente que nem consegue ficar bem com a família por conta das redes sociais. Cada um está muito ocupado aí nas redes sociais. Não há mais diálogo, não há mais conversa. Então imagine agora, se você nem consegue dar tempo à sua família, imagine diante de Deus. Como você vai conseguir separar tempo para orar, para ler a Bíblia, para se dirigir a Deus, procurar se santificar? Como vai ter tempo para isso? De pensar nas coisas celestiais? Se as coisas que estão à sua volta aí nem consegues pensar na educação das crianças aí em casa, na organização da casa ali, o bem-estar dessa família, você nem consegue por causa dessas distrações. Imagina espiritualmente, irmão. Espiritualmente, imagine. Cristão, se você está nessa situação, sai logo disto enquanto é cedo. Você não pode ser dominado pelas redes sociais, não pode ser dominado pelo lazer, não pode ser dominado por entretenimento. Isso são coisas muito fúteis, terrenas, passageiras, que não edificam nem constroem absolutamente nada. Não constrói absolutamente nada. Estávamos aqui a mostrar que esta situação de espinhos é o tipo de solo espinhoso que esta semente caiu e que para nós aqui é o coração que recebe a palavra. Representa pessoas que não negam a fé, mas também não frutificam, esse tipo de indivíduos. Porque vivem divididos entre as questões espirituais e terrenas. Ele não sabe onde inclinar-se mais. Ele não consegue mais medir a importância dos assuntos. Ele não consegue mais mostrar que o lado de Deus é que é mais importante. Ele não consegue mais discernir. Na cabeça dele já não há essa capacidade de entender que esse lado é que é mais importante. Não há mais essa situação na vida desse indivíduo. Ele está tão baralhado, a vida dele está uma confusão terrível e tremenda por conta dessa distração. Ele já não sabe mais o que é importante. Ele vai vivendo de um lado para outro sem se aperceber que cada dia que passa a vida dele está a expirar prazo nesta terra. Está muito distraído. Está muito distraído. Questões espirituais e terrenas. Só o fato de você já estar dividido já mostra que você não está bem com Deus. Porque quem está espiritualmente saudável, ele tem uma posição firme. Ele sabe que está de que lado. Essa situação de indecisão, de dúvida, mostra claramente que você não está bem espiritualmente. Então, algumas lições que a gente pode tirar disto, algumas lições gerais, é que o cristão pode até crescer entre os espinhos, mas nunca dará fruto se não cortar o excesso. A diferença entre os espinhos e a boa terra, aquelas duas sementes, não é só ouvir a palavra, porque todos ouvem a palavra, mas priorizar a Deus acima de tudo, essa que é a questão principal. O camarada não consegue mais ter Deus como prioridade, como algo que está acima de tudo e de todos na sua vida. Ele não consegue mais valorizar que a sua salvação é a coisa mais importante da vida dele do que o resto. Não interessa se é família, se é trabalho, se é... Salvação é algo muito individual, amigos. Salvação é algo muito individual. Primeiro, sua salvação, Cristo mostra isso. Busca Deus em primeiro lugar e a sua justiça. As demais coisas. Cristo também mostra que aquele que não estiver disponível para negar, aborrecer a sua família, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, por amor de mim, não é digno de mim. Então, o camarada está muito distraído com coisas que não são Deus. Não salvam, não libertam. Então, como se guiar para esse tipo de situações em que elas não constituem pecado em si, mas elas distraem e destroem a vida espiritual, esvaziam o indivíduo, esfriam o indivíduo? Como se guiar diante dessas situações? Entretenimento, trabalho, escola, tudo isso não é pecado assim. Então, como discernir o que é excesso, o que é algo normal?
O que dá, pelo menos chega até aqui, como conseguir discernir isso? O apóstolo Paulo traz um versículo, traz um ensinamento muito forte, muitíssimo forte, que chega a guiar muitas situações na vida do crente. Se o camarada não perceber o que Paulo disse aqui, ele vai se perder. Vai se perder nessas situações que aparentemente elas não constituem pecado. Então o apóstolo Paulo aqui na carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 12, o que ele diz, o que ele mostra aqui? Todas as coisas me são lícitas. Ele poderia fazer todas as coisas. Não há nenhum problema fazer todas as coisas. Estudar, trabalhar, entretenimento, redes sociais. Me são lícitas essas coisas. Mas nem todas as coisas convém para o cristão. Festas e tal, nem todas as coisas convêm. Se você tem um Espírito de Deus, irmão cristão, se você tem um Espírito de Deus a te guiar, você sabe que Deus fala consigo aqui, ainda que aquilo não seja pecado, Deus te mostra que você não deve fazer aquilo. Ainda que não seja pecado explícito na Bíblia, Deus te mostra que você está longe demais. Se você continuar ali, você vai ter problemas. Futuramente você vai se enfiar num buraco que você não vai conseguir sair. Algo muito... De repente uma dívida, por exemplo. Você está pensando constantemente aqui, cristão, ir levar a dívida no banco. E Deus fica te mostrando aqui que, amigo, é melhor você viver com esse seu saláriozito ali. Tenta fazer as coisas com esse seu saláriozito. Não corra, não. Não seja muito apressado. Não seja muito ansioso. Você quer construir casa em meses, e vai correr levar dívida ao irmão cristão. Vai te perturbar isto. Vai te perturbar. Só porque quer comprar uma motinha, quer comprar alguma coisinha, ele sai e levar dívida. Vai te perturbar isto. Vai estragar sua vida espiritual. Vai estragar sua comunhão com Deus. Vai lhe deixar instável na família. Cuidado, amigos. Cuidado, irmão. Cuidado com essas situações. Muito cuidado. Todas as coisas me são lícitas. Paulo ainda continua. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Nada deve me dominar, amigos. Se não for o Espírito de Deus a me dominar, nenhuma outra coisa deve ter esse espaço de me dominar. Não interessa se é o entretenimento, se são os estudos, se é o trabalho, se é a família. Não posso deixar absolutamente nada me dominar, me tomar por completo. Me deixar sem bússola moral, bússola espiritual. Não posso permitir isso que aconteça, amigos. Não posso. Tudo aquilo que custa a minha salvação não dá. Não dá. Ainda que desagrade os outros, não dá para eu arriscar. Não dá. São estudos que estão a arriscar a minha salvação. Não dá. É um trabalho, é um tipo de trabalho que está a arriscar a minha salvação, minha comunhão com Deus. Não dá. É alguém perto de você que está a te perturbar e está a pôr em risco a sua salvação. Fuja desse indivíduo. Fugir. José do Egito fugiu a esposa de Potifar. Viu ela muito endemoniada que colocava em risco a comunhão dele com Deus. Fugia. Fuja, amigo. Então, há alguma lição geral, uma chamada de atenção para terminarmos esta mensagem de hoje. Eu estava aí a dizer atrás que a ambição humana é tão desmedida que ela nunca chega ao fim, o fim chega a ser a morte mesmo. Olha só o que a Bíblia diz aqui no livro de Provérbios, capítulo 27, no verso 20. Veja só como o sábio Salomão compara a ambição humana. Ele diz assim: como o inferno e a perdição nunca se fartam, o inferno nunca diz chega de almas aqui, eu chego aqui, já está cheio aqui, o inferno nunca diz isso.
Ainda querem muita gente a se corromper, muita gente a se entregar, muita gente a se prostrar. Dia após dia trabalha-se seriamente para que o inferno ainda tenha mais almas, mais efetivo. O enchente continue lá, nunca diz chega, nunca. O inferno e a perdição. Veja só como ele compara a ambição humana, o sábio Salomão. Assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Tudo aquilo que o homem quer, que o homem vê, os olhos vê, o camarada diz quero, aquele carro novo eu quero. Saiu um novo telefone, aí um novo iPhone, um novo Samsung, quero. Basta sair outro daqui a alguns meses, quero de novo. De repente você já é casado, irmão ou irmã. Você já é casado, já é casada, mas quando você anda na rua aí, você encontra um indivíduo que parece muito uma boa opção, mais que seu marido que está lá em casa, mais que sua esposa que está lá em casa, ou irmão. Você começa a desejar de novo, quer ainda. E como se não bastasse, na outra esquina de novo vê outra pessoa, quer ainda. Amigos, dinheiro, sempre quer, e nunca acaba isto, essa vontade de querer até a morte. Então o cristão não pode ser guiado desta forma. O cristão não pode ser desgovernado, desorientado assim com coisas terrenas desta maneira. O cristão tem que ser um indivíduo que tenha autodomínio, domínio próprio, discernimento. Isso são situações que são fornecidas pelo Espírito de Deus. A gente não pode ficar a se distrair, ficar ansioso com coisas terrenas. Isso até ao ponto de nos corromper aqui dentro. O dinheiro te faz você perder direção. Uma mulher na rua te faz você perder direção. O cristão não pode ser isso. O cristão tem que aprender a ficar satisfeito com sua esposa. Ficar satisfeito com seu marido em casa. Ficar satisfeito com um carrozito que tem lá em casa, ainda que não seja de qualidade, como os outros ali. O cristão tem que aprender a ficar satisfeito com a comida que ele tem na mesa. Se você não conseguir controlar isso, vai te jogar num precipício que você não vai gostar depois. Não vai conseguir sair dali depois. Então, irmão, se você está na igreja, você busca Deus, mas ao mesmo tempo, o seu coração, a sua consciência, tudo está mais focado, mais atento a coisas desta terra do que nas coisas que estão lá, que a Bíblia nos promete. Então você pode ter certeza, irmão, você é dessa semente que caiu entre os espinhos. E você acaba 10 anos na igreja, 5 anos, 15 anos, 20 anos dentro da igreja. Fruto visível você não tem espiritualmente falando. Você continua na igreja, mas você, os vizinhos, são daqueles que dizem assim, esse pai aqui, essa mãe, esse camarada, nem parece que é cristão, nem parece que vai à igreja. As pessoas te examinam lá no bairro, lá fora. É porque você não tem como prioridade a Deus. Se você tivesse como prioridade a Deus, só 3 meses são suficientes para você começar a dar fruto. 3 meses só, não precisa acabar 1 ano. 5 anos, 6 mandatos, 5 mandatos, 3 mandatos, você ainda está buscando se converter, irmão? Está no lugar errado. Sai logo dali. Está no lugar errado. Decida-se de uma vez por todas. Aceite a Cristo, abra o seu coração para a palavra de Deus, dar frutos na sua vida, de transformar esse caráter. Seu caráter já está transformado. Abra esse espaço. Seja um indivíduo que aceita Cristo trabalhar ali. Prioriza ele. Dá-lhe espaço para ele trabalhar. Se converta de verdade. Para de ficar distraído com coisas terrenas. Não deixe que essas coisas tomem o lugar de Deus na sua vida. Tome uma postura firme sobre a sua vida espiritual, sobre a sua comunhão com Deus. E até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau.